E aí pessoal, aqui é o 105 Developers e hoje nós vamos falar de uma parada muito foda, que é o GCD, Grand Central Dispatch, tecnologia da Apple para processamento multicore. Então se você tem aquele problema no seu app, que às vezes ele trava, fica meio congelado, quando está fazendo download de uma imagem, etc., esse vídeo é para você. Cola na grade. Fala pessoal, bem-vindos ao GCD 101 e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse carinha bem massa que ajuda e muito na hora da gente codificar muita coisa usando processamento concorrente no iOS. Então, para quem já conhece, a gente vai rever um pouco os conceitos, um pouco mais a fundo, apesar de ser um vídeo introdutório. E para quem não conhece, vai ser muito bem apresentado aí para essa ferramenta que com certeza vai ser muito útil no desenvolvimento do dia a dia. Beleza? Eu estou fazendo aqui um playground, onde eu vou escrever de forma resumida tudo que eu estiver falando nesse vídeo e depois eu vou disponibilizar para download, beleza? A ideia aqui é basicamente falar um pouco do GCD, falar de alguns conceitos básicos que são muito importantes antes da gente começar a utilizar e fazer um hands-on bem básico aqui no playground antes da gente partir para um exemplo num app, beleza? Para ver o uso dele num app mesmo, como ele pode ajudar, qual a diferença dele que ele faz em um app, beleza? Então basicamente vamos lá, GCD ou Grand Central Dispatch. Esse é o GCD, então basicamente é uma sigla para Grand Central Dispatch, né? Então esse cara aqui é uma API low level, certo? Que ele é feito, que é utilizada, né, no caso uma API, para gerenciar uma pool de threads. A pool de threads, na verdade, né? Certo? Então o que isso quer dizer? Esse cara aqui, ele vai pegar as threads, é possível usar as threads diretamente no iOS, a gente tem essa liberdade, mas não é algo tão trivial e nem algo tão seguro se você não souber o que você está fazendo. Então, basicamente, o GCD ele vai ajudar a gente a gerenciar essas threads, a utilizar essas threads através de filas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, beleza? Então, ele utiliza de filas para execução, certo? Então, basicamente, quando você quer executar alguma coisa numa thread ou em algum lugar diferente usando GCD, você cria uma fila e executa um bloco de código lá dentro, igual a gente vai ver mais pra frente, beleza? Então, ele é muito bom no gerenciamento das threads, certo? Então, ele vai tornar o gerenciamento muito mais fácil, ele vai fazer tudo sozinho pra você, é muito transparente, você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça, certo? E ele é muito eficiente mesmo, não vale a pena, tem que ser um caso muito específico para você usar a thread pura, certo? Então, basicamente, ele é um cara que ajuda a gente, né? Maravilhoso, lindo, salvou minha vida. O GCD dá para atribuir todos esses adjetivos aí, quem já usou, já teve um problema que conseguiu resolver com ele, sabe que apesar de ser um tom de brincadeira, isso aqui é bem verdade mesmo. Beleza? Então, antes da gente falar aqui, fazer o teste, como eu disse, vamos falar de alguns conceitos. Beleza? E o primeiro é processamento paralelo versus concorrente, certo? Então, o que são esses caras aqui, né? O GCD, como eu disse, ele ajuda muito num processamento concorrente, né? Geralmente, quando a gente fala em GCD, a gente fala num processamento concorrente para jogar numa outra thread, etc. Porém, nem sempre esse processamento concorrente vai ser feito de forma paralela e ele não necessariamente precisa ser concorrente dentro dele, né? Eu vou explicar e vai ficar mais claro conforme for passando a explicação. Então, primeiro conceito aqui, né? Então, concorrente. O que é um processamento concorrente? É quando você tem mais de uma operação sendo executada. Um ponto importantíssimo a ressaltar aqui, galera, é que concorrente não é paralelo, tá? Conforme pode se ver no próprio título desse tópico, desse conceito. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você executa um cara de forma concorrente, não quer dizer que você está fazendo ele ao mesmo tempo. Ou seja, um bom exemplo disso daqui é quando você está cozinhando. Então você vai fazer um bife com batata frita.
Então você vai jogar seu bife na frigideira, né? Colocar ele lá, temperadinho, pá. Enquanto ele tá fritando, você vai lá cortar a batata. Aí você vai lá, para de cortar a batata pra virar ele pra não queimar. Aí depois você pega a batata, põe na água pra não ficar preto. Aí depois você tira seu bife e esquenta lá o cara com óleo pra batata. Entende? Então você tá fazendo sim duas coisas diferentes, porém você não tá fazendo ao mesmo tempo, certo? Já o processamento paralelo, ele é um tipo de processamento, é um tipo concorrente, né? De processamento e mais de uma operação ao mesmo tempo. Você imagina seu crush lá com você na sua casa, vocês vão ver aquele Netflix maroto no fim de semana, rolê sem gasto, e aí vocês vão cozinhar. Pô, da hora, vamos gastar, vamos cozinhar aqui, da hora. Aí então, enquanto um corta a batata, o outro frita o bife. Então você está fazendo duas ações, só que ao mesmo tempo. Agora você imagina que você e o seu crush são threads ou núcleos do seu processador. Então é basicamente isso. O processamento paralelo ele vai acontecer quando você tem um processador que tenha mais de um core, né, mais de um núcleo, ou te disponibiliza mais de uma thread, né, física ou virtual, para você poder executar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Beleza? Segundo conceito, filas concorrentes versus serializadas. Então, basicamente, filas concorrentes. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre filas, né? As filas são FIFO. Muita gente vai estar familiarizado, mas para quem não conhece, basicamente é o first in, first out. Isso quer dizer o quê? Que a primeira coisa que você incluir vai ser a primeira que vai sair. Lembrando que num processamento concorrente, barra paralelo, isso não necessariamente vai ser verdade, porque você pode submeter uma task muito grande no começo e depois uma menor. Então, beleza? Mas basicamente ela é FIFO, esse cara aqui, principalmente numa fila serial, né? Então, as filas são thread safe. Yes. O que isso quer dizer? Que eu posso acessar de qualquer lugar, de múltiplos lugares, que não vai dar o famoso race condition, que é um tópico que a gente não vai abordar nesse vídeo, por ser um vídeo mais introdutório, mas quem conhece vai entender, quem não conhece dá uma googlada, vale a pena, é algo importante ter em mente, não só no iOS, mas no TI em geral. Então basicamente esse cara aqui é thread safe, você pode chamar de vários lugares que não vai dar BO, beleza? E vamos lá, então filas concorrentes, obviamente permite o processamento concorrente AVA. E filas serializadas, um processo por vez, né? AVA parte 2, né? Os nomes são bem na cara assim, mas eu acho importante a gente ter isso em mente, beleza? Terceiro conceito, as filas, tipos de fila. Né? Então, na verdade, isso aqui não é bem um conceito também, é mais já entrando um pouco em como é o uso do GCD, beleza? Então, basicamente, a gente tem três filas. A main. Então, a main é responsável pela main thread. E exatamente tudo que é UI é feita nela. Observação serializada. Ou seja, tudo que é da sua tela do seu aplicativo, o botão que está sendo apertado, uma animação, etc., tem que ser executado nesse cara. Ele é serial justamente por causa disso, porque você vai executar uma coisa de cada vez para não perder nada na tela, etc. Então, tudo passa nesse cara aqui. Então, já dando um spoiler, né? Spoiler alert. Quando você tem um problema no seu app, sei lá, scrollei a minha table view e puta, travou tudo, cara. Muito provavelmente você está executando alguma coisa dentro da main queue. O que acontece? O iOS ele funciona meio que num contexto. Então não é que você abriu um GCD, colocou na main queue e executou alguma coisa pesada lá. É que ele estava fazendo um processamento na main thread, e você fez um processamento em cima. Em cima que eu quero dizer assim, na sequência. Então ele não mudou de thread. Sacou? Ele ficou na main. Então quando é assim, geralmente a gente coloca numa outra thread e só a atualização de UI a gente coloca dentro de uma main queue. A gente vai ver isso mais claramente num hands-on e um app. Fechou? Na sequência, a gente tem as filas globais, certo? Então são filas concorrentes disponibilizadas pelo sistema operacional, né?
Então, basicamente, eles têm 6 tipos, possui 6 prioridades, não, 6 tipos de QoS. QoS, para quem não sabe, é Quality of Service, que ajudam o GCD a executar a operação com a prioridade correta, certo? Então, basicamente, a gente vai listar daqui a pouco esses Quality of Service. Já vou avisar que existem 6. Basicamente, são utilizados, na verdade, 4 para definir a prioridade das coisas, mas são 6. E eu já vou explicar logo depois de falar da terceira e última fila, que é a fila Custom. Então, são filas que podem ser serial ou concurrent. Na verdade, vamos falar em português, né? Serializadas ou concorrentes. E no fim, acabam sendo executadas em uma fila global. Beleza? Então, basicamente, a custom é uma que você vai dar o label que você quiser, o nome que você quiser da fila. Ela pode ser serial ou concorrente. Você consegue ter um certo nível de customização nela. E é mais quando você quer ter sua própria fila mais específica, daí você dá um nome para ela, você fala que thread vai executar, então tem um uso mais específico. Mas basicamente o que mais vai ser utilizado no dia a dia são essas duas primeiras, beleza? Então, conforme dito, vamos aos Quality of Services, né? Então, basicamente, como eu disse, nós temos 4 caras que são efetivamente para prioridade. E eu vou falar aqui por ordem de prioridade, tá? Sendo o mais prioritário para o menos prioritário. Fechou? Então a primeira é a User Interactive. Então basicamente coisas com resposta rápida. Esse cara aqui basicamente ele vai no fim ser executado na main thread. Então nesse cara aqui a gente quer fazer animação, então sei lá, animações. Deixa eu pensar, UI updates, coisas que são importantes para o usuário, que tem que ser rápidos, né? Então, geralmente, são virtualmente instantâneas. Opa! Beleza? Ou seja, por que tem que ser virtualmente instantânea? Para não onerar a main thread, né? Conforme eu disse, você pode dar um aspecto congelado no seu app, etc. Beleza? Na sequência, User Initiated. Esse cara aqui, bem intuitivo, né? Então, ações com respostas na ordem de segundos. Então, são respostas rápidas, mas não necessariamente instantâneas, né? Então, o cara, sei lá, apertar um botão para abrir um doc e entre outras coisas. Então, é um cara que também tem uma prioridade alta. É indicado você fazer coisas mais envolvendo uma UI da vida aqui, mas não necessariamente precisa ser instantâneo, beleza? Na sequência a gente tem a Utility. Basicamente, esse cara aqui indicado para operações de segundos a minutos. Ele é muito utilizado para quê? Chamadas network. Então, bom, basicamente a API network que a gente tem, que é a URL Session da iOS, ela já joga numa thread nesse cara aqui. Então, necessariamente a gente não precisa fazer nada diretamente, né? Mas, caso você tenha algum outro tipo de processamento que não seja network, ou vai usar algum cara que por algum motivo já não usa esse cara nesse contexto, você pode usar para chamar as network, um data feed, alguma coisa que você vai consumir ali, mas não necessariamente algo que vai impactar diretamente na UI. Beleza? E agora o quarto item aqui, que é o quarto que realmente conta na prioridade, é o background. Esse cara aqui não precisa nem falar, né? Esse cara aqui, o SEO entende que deve focar como é que eu vou dizer? Na eficiência do uso da bateria. Ou seja, ele não vai focar na performance, ele vai cagar pra esse cara, ele vai ser baixíssima prioridade mesmo. Então isso aqui você vai fazer, sei lá, um sync
com o server, né, em background, backup, entre outros, né? Então é para esse tipo de coisa que esse cara aqui geralmente é utilizado, beleza? E como eu disse, existem 6 QoS. Esses caras aqui definem prioridade, beleza? E esse último cara aqui para completar a tabela. É brincadeira, tá? Então basicamente os dois últimos são o default e o unspecified. Para que esses caras aqui existem? Default, como o próprio nome já diz, é o default em caso de não haver um QoS, né? Se você não passar um QoS, ele vai executar no default. Então, e geralmente esse cara cai na user initiated ou utility. Como assim esse cara cai nesses caras aqui? O que acontece? Quando você passa QoS, basicamente o sistema ele entende o seu nível de preocupação com a sua task, mas nada garante que ele vai executar nessa prioridade que você precisa, beleza? Quem define mesmo é o GCD. Isso aqui é só uma flag para você falar para o sistema, oh, ei, esse cara aqui é muito importante, tá? Isso aqui pode impactar o meu usuário. Então, por favor, tente executar com prioridade máxima, certo? Já o... Nossa, deu uma bugada. Mas enfim, ele vai tentar nesse cara sim, mas nada garante que ele vai executar nessa prioridade, beleza? E o unspecified, já o unspecified foi feito para APIs legadas que utilizam thread ao invés de QoS. Então, o default é só para... A gente não usa diretamente esses dois caras, vamos deixar claro isso também. Esses dois caras eles não são utilizados diretamente por nós. Nos exemplos eu vou mostrar onde esses caras, a gente coloca esses caras aqui no uso. E esses caras não são utilizados diretamente por causa disso. Beleza? Então o default é caso você não passe, então não tem por que você criar um cara e colocar como default. Se você quer default é só não colocar nada no QoS. E o unspecified é quando você vai rodar um cara que é uma thread, beleza? Que é uma API legada. Fechou? E agora aqui o último conceito, antes da gente passar para o nosso primeiro hands-on aqui de Playground, para exemplificar todos esses conceitos que a gente vem falando aqui, né? Então, basicamente, sobre processamento paralelo e concorrente, filas concorrentes serializadas, o tipo de fila, né? Então, isso tudo a gente vai ver num hands-on mais genérico aqui e depois vai passar para um Xcode num projetinho, beleza? E agora o último aqui, execução síncrona versus assíncrona, beleza? Bom, como o próprio nome já diz, eu sei que são coisas meio óbvias, mas é importante a gente dizer, sabe? Então, basicamente aqui, assíncrona, que é o sync, e assíncrona, async, beleza? Vou colocar aqui o sync, que é mais fácil. O sistema espera a execução da fila, ou seja, então a gente criou lá uma fila, né? Então o GCD opera por filas, como a gente disse. Então ele espera a execução daquela fila, aquela task, antes de dar continuidade no que ele tem que fazer, beleza? Então, execução da fila para continuar. E o async, o que é meio óbvio, né? O sistema não espera, vamos até colocar maiúsculo aqui, ó, não espera a execução da fila para continuar. Ou seja, se você jogar numa thread sync, você vai esperar aquela fila terminar para responder. Se você jogar numa sync, o sistema não espera. O que isso pode mudar no seu código, efetivamente? Você tem um método e você não quer, por algum motivo, sei lá, você não quer fazer ele assíncrono. Só que ele está onerando muito a main thread. Você quer colocar ele numa thread à parte para não onerar o seu uso do app, mas você não quer tornar aquele método assíncrono. Então você faz o quê? Você cria uma fila, coloca ela como sync, então você vai estar executando aquele código numa thread à parte, então ele não vai onerar a sua tela lá, vai deixar tudo livre, bonitinho, e ao mesmo tempo o seu app ele vai esperar, aquele método vai esperar a execução daquele bloco para dar um retorno, então você pode manter um método, né, síncrono, né, com return comum.
O assíncrono não, o assíncrono você faz e já era. Então vamos voltar no exemplo, como eu disse, a API da Apple para consumo de APIs Network, a URL Sessions, já roda numa thread à parte, mas vamos supor que ela não rodasse. Você joga numa fila do GCD assíncrona, porque uma chamada API é assíncrona, né? Com o servidor. E você esquece, seu software continua lá e quando voltar ele executa uma closure. Beleza? Que é um conceito que eu imagino que todos aqui já conheçam. Quem não conhece, eu aconselho dar uma googlada, que é importante até para entender aqui o uso do GCD. Fechou? Então, chega de falar e de escrever. E agora bora falar sobre tudo isso aqui de uma forma mais prática aqui, ó. Então, hands-on. Lembrando que eu vou disponibilizar isso aqui para download, beleza? Provavelmente vai ter um link ali na descrição com um gist do meu GitHub. Então, basicamente, você vai poder baixar se você quiser ler, se você quiser executar, usar como referência para fazer alguns testes, beleza? Fiquem à vontade para baixar. Vamos lá, pessoal. Então, aqui no nosso hands-on, o primeiro conceito que a gente vai testar é o quê? Filas. Então, vou mostrar como é que cria cada fila aqui, beleza? Então, basicamente, main query, dispatch query. Opa, coisa importante, temos que importar aqui UIKit, beleza? Esse cara aqui que vai ter as nossas queries. Então, dispatch query ponto main, ou seja, estou chamando de GCD, dispatch query, estou falando que eu quero usar a main, beleza? Global dispatch query, estamos chamando aqui o GCD e global. Aqui, como vocês podem ver, ó, a gente tem a global direto, isso aqui vai usar o default, certo? E a conQoS. Então aqui você coloca um ponto, ele é como se fosse um enum, né? Como se fosse não, é um enum provavelmente. Então basicamente você tem o tipo aqui, né? Então todos os que eu falei, tá vendo? Ó? A user interactive, que é a mais prioritária, initiated, seguida pela utility e a background, sendo a default e unspecified dos casos que a gente não usa diretamente, beleza? Então aqui nesse caso aqui, na verdade, a gente não vai criar com nada, só para mostrar a criação. E uma custom, que basicamente dispatch query, só que dessa vez a gente vai instanciar ela aqui. Então vamos lá, então basicamente a gente pode colocar um label para ficar mais fácil de identificar, certo? Um QoS, então sei lá, GCD 101, certo? Geralmente, na verdade, a gente coloca tipo um padrãozinho assim, beleza? O QoS, sei lá, a gente pode colocar qualquer um. O legal é que ele não precisa, né? Esse cara aqui ele tem valores default, então a gente não precisa. Mas ali o QoS era só para mostrar que dá para colocar. O atributo é onde você fala se esse cara vai ser concorrente ou não. Por default ela é serial, tá? Então se eu só deixar ela aqui assim, se eu não colocar nenhum atributo ela é serial. Se eu colocar aqui concurrent, ela vai ser de forma concorrente, beleza? A gente não vai colocar nada. Aqui agora a gente vai falar sobre execução. O próximo conceito que a gente vai fazer o hands-on, sync versus async. Beleza? Então esse cara aqui não tem nada para dar play, se eu der um play aqui não vai acontecer nada, porque ele não está fazendo nada. Só estou mostrando as filas, como elas podem ser criadas, beleza? E aqui já começa a mudar um pouco. Então basicamente, só para exemplificar, a gente vai criar aqui uma func. Então é o sync test, né? Vou criar esse cara aqui, vamos lá. Então, bora lá quem eu criei basicamente. Pra gente testar esse conceito, o que eu fiz? Eu criei um exemplo, um método chamado syncTest, basicamente o que ele faz? Ele tem dois for, que vai executar de 1 a 5, é um integer esse cara aqui, né? Se a gente perguntar aqui, ó, ele é um int, beleza? E eu vou dar um print falando que eu executei aqui até SQA e o int, né? Pra ver a sequência.
Isso aqui é para ver o quê? O que acontece, como ele vai executar. Então o que é esperado? Para esse cara ser síncrono, como eu disse, o sistema teoricamente tem que aguardar a execução dessa fila síncrona para executar o resto, certo? Então o que é o esperado? Aparecer task A 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui no nosso console, e depois o task B. Vamos ver? Então se eu chamar aqui functest, dá um play. Ok, então conforme esperado, ó, task A 1, 2, 3, 4, 5, task B 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Isso aqui está deixando claro que o sistema realmente espera antes de executar. Fechou? Então agora aqui a gente vai criar o nosso async test. Bom, como vocês puderam ver, basicamente eu copiei a mesma função, só mudei a forma de execução aqui, né? Então, só recapitulando também, galera. Então, basicamente, a gente tem GCD, a fila e a forma de execução dessa fila, beleza? Só para deixar claro. Então, aqui eu estou falando que eu quero executar isso aqui de forma assíncrona. Então, qual que é o esperado? Só Deus sabe. Na verdade, o esperado é que isso tudo seja misturado, beleza? Task A e Task B sejam bem misturados, sem dar para prever nada, assim. Tá vendo? Então ele executou primeiro um task B, depois um task A, depois um B, depois um A, depois 2B. E a tendência, galera, é que se eu executar de novo não seja igual, tá? Ó, B1 A1, B2 A2 e depois 2B. Vamos ver agora. Ok, agora já foi A1, B1. Então isso aqui é de forma assíncrona, tá? É o que executar primeiro executou e é isso aí, poucas ideias. Fechou? Bom, agora, antes de passar para o nosso exemplo prático, né, num app, o último hands-on que eu quero fazer aqui, para repassar um dos conceitos que eu falei, é o cara que eu vou chamar de Horse Racing. Bom, basicamente essa corrida de cavalos, né, traduzindo, basicamente vou exemplificar para vocês como que o OS age, como o que o OS pode alterar a execução de uma task em relação a outra, beleza? Então, basicamente, aqui a gente vai ter um malhado, certo? Que nada mais é do que uma kill, certo? Então, ela é a malhado, vai malhado. O QoS, eu quero que o malhado ganhe, porque ele é meu cavalo. Brincadeira, mas eu quero que ele ganhe, só para exemplificar para vocês. E esse cara aqui é de forma concorrente, o resto eu não uso. Beleza? E, junto com o malhado, concorrendo com ele, o azarão aqui, que não vai ter chance, o marrom, certo? Vamos mudar aqui o nome dele. O marrom vai rodar em background, que é a menor prioridade, certo? Então, lembrando, recapitulando aqui, ó, vou até copiar esse cara aqui, ó, para deixar bem claro aqui pra gente, certo? Não assim, né? As prioridades. Então aqui, esse cara aqui, eu tô usando, ó, na verdade o segundo, né? Eu quero apelar mesmo, eu quero que o malhado dê uma lavada. Ai, meu Deus. Certo? Então eu criei meus cavalos e agora vamos criar minha função Horse Racing, beleza? Bom, galera, então aqui basicamente eu criei um método chamado Horse Racing, que é a nossa corrida, onde a gente tem uma execução numa thread global com baixa prioridade, que é a marrom, né, que a gente chamou aqui de marrom na nossa corrida. Então, basicamente, como funciona a nossa corrida, quem chegar no 10 primeiro ganha. Basicamente isso, a gente vai acompanhar só pelo console mesmo. E a expectativa é o quê? Os dois são filas assíncronas, os dois são de 1 a 10, e mesmo o marrom começando antes, vocês vão ver que por um malhado ter uma prioridade maior, ele vai ser executado primeiro e ele vai chegar no 10 primeiro. Pelo menos, se não me trollarem aqui, é isso aí.
que é o esperado por conta da prioridade. É só para exemplificar como que o OS pode alterar uma execução pra gente, beleza? Então, aqui executei. Vamos ver. Aqui, ó. Sem choro nem vela. Mesmo o marrom tendo começado antes, é poucas ideias, sacou? Aí a gente pode fazer alguns testes, né? Como, sei lá, se eu mudar esse cara aqui para User Initiated, vai mudar alguma coisa? Tá executando. Aqui, já mudou. O malhado ganha, mas a gente vê, né? Então ele consegue executar as 10 tasks dele primeiro, mas a gente vê que já mudou um pouco de figura, né? E se a gente colocar os dois, teoricamente ele tem que ser imprevisível, assim como o teste que a gente fez lá em cima sobre o async, beleza? Então, ó, nesse caso aqui, o malhado ganhou. Se a gente executar de novo, talvez o marrom ganhe. Nessa aqui o marrom ganhou, sacou? Então é a mesma prioridade, então a gente falou pro sistema operacional que os dois têm a mesma prioridade, então tanto faz quem ganhar. Fechou? Então, basicamente, galera, isso aqui é o hands-on no Playground, só o básico. E agora a gente vai partir para um hands-on criando um aplicativo. Na verdade, não criando, a gente vai pegar um exemplo pronto. Eu vou passar todas as referências na descrição. Isso é muito importante. Beleza? E eu vou mostrar, basicamente para exemplificar o quanto o GCD pode impactar no nosso aplicativo. Beleza? Bom, é importante também ressaltar, antes da gente passar para esse exemplo, se você gostou, deixa o like, se inscreva e indique para os 105 devs. Certo? Então, se você tem algum amigo que você acha que vai ser bacana ver esse vídeo, qualquer pessoa, compartilha, dá o like. A intenção do canal é justamente fomentar a comunidade. A intenção aqui não é ter curso nem nada, a intenção é puramente a gente tentar fazer uma comunidade mais forte aqui no Brasil, uma comunidade mais aberta aqui, certo? Bom, então aqui, galera, vamos para a parte prática, né, ver uma aplicação prática, né, do nosso hands-on aqui. Então, basicamente é uma aplicação baixada do site Radiowinder Elite. Quem conhece sabe que é um site muito bacana, de tutoriais, tem muito e-book, muita coisa muito boa lá. E, bom, basicamente aqui vamos rodar a aplicação só para dar uma olhada nela. Já dando uma introdução, basicamente é uma aplicação que você tem aqui a opção de pegar umas fotos da internet e ele vai trocar todo lugar que ele vê na imagem que tem olhos, ele vai trocar para esse par de olhos aqui, né? Mais de cartoon, vamos assim dizer. Então, ó, cliquei, você vê que ele demora mesmo. Então, realmente é um app, ó, tá vendo? Eu cliquei lá, ó, ficou meio travado, né? Com o aspecto de freezing que eu comentei. Por quê? Vamos olhar o porquê, né? Aqui. Então, basicamente, aqui no view de load, ele tem todo esse processamento que é pesado mesmo, né? De analisar a imagem, fazer o overlay na posição certa e trocar isso. Isso é um processamento muito pesado, né? Mesmo sendo local. Então, o que acontece? Esse cara aqui, quando entra no view de load, ele está na main thread. Então, esse processamento aqui todo, ele está sendo feito na main thread de fato. Então, é por isso que ele está onerando tanto, né, a performance. Então, para resolver isso, né, nesse exemplo aqui mais prático, então a gente vai usar uma fila global das já existentes, né, com uma prioridade alta, user initiated, certo? De forma assíncrona, certo? Então, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, esse cara aqui é uma closure, né? Então, o itself, isso aqui para quem não tem o costume, é basicamente para garantir que a gente vai ter uma instância de self, né? Ou seja, vai garantir que essa tela ainda esteja instanciada. Na sequência a gente verifica, né? Então a gente verifica se essa view controller realmente ainda existe. Faz aqui esse processamento da imagem. E na sequência, o que rola é o seguinte. Esse aqui é o mais comum, tá? De se acontecer. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente está fazendo de fato aqui? Nós estamos pegando esse cara aqui, né?
Pera aí, só um momento. Let, tá. Essa imagem aqui também tem que ter um self. Então, basicamente, a gente está fazendo o mesmo processamento, só que dentro de um bloco. Então, a gente está jogando numa fila global, que é concorrente, como a gente viu, né, na primeira parte. E esse meta aqui também. E depois desse processamento, a gente joga na main queue o que realmente vai trabalhar com a parte gráfica, né? Então, se a gente olhar aqui esse método, ó, ele realmente está mexendo com views, etc, animações e tal. Então, realmente é para execução dessa parte gráfica, para aparecer na tela o que foi feito. Então, isso aqui vai para uma thread à parte e isso aqui volta para main thread, né? E por que eu não posso criar esse bloco e deixar isso aqui fora? Porque esse cara aqui a gente faz de forma assíncrona para desonerar o build de load. Então o que vai acontecer? Ele vai passar pelo build de load, que a gente sabe que é um método que toda view passa, né? Tá no seu ciclo life cycle, né? De criação da view controller, na verdade. Então a gente já desobstrui aqui o build de load, a gente deixa a tela continuar, vamos assim dizer, né? Então se a gente fizer o mesmo teste aqui, ó, se eu clico aqui, ó, ele já vem e depois de um tempo ele tem que aparecer aqui, tá vendo? Então assim, o processamento tá rolando, só que eu desonerei, entendeu? O build de load. Então esse é o uso mais comum, assim, obviamente que não é o único, nem necessariamente o mais comum na minha opinião, mas existem N outros que também são bem comuns, mas esse é um exemplo clássico, assim. Então, basicamente, eu joguei um processamento pesado numa fila global, coloquei uma prioridade alta, porque eu tô trabalhando com imagem, eu preciso dessa resposta de forma rápida. E depois eu joguei na main queue para atualizar a imagem. Beleza? O link desse projetinho aqui que eu tô usando como referência do Render Lite vai estar na descrição. Como eu disse, é bem bacana a leitura, vale muito a pena ver no detalhe. Aqui eu basicamente fiz só um exemplo bem prático, bem na lata mesmo, para demonstrar um ganho que o GCD pode dar para o seu projeto mesmo. A intenção aqui não é explicar passo a passo o que foi feito nesse projeto nem nada, é basicamente apenas demonstrar a diferença que faz você utilizar da forma correta o GCD, beleza? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever. Se você não gostou de alguma coisa no vídeo também, por favor, deixe seu comentário. Esse canal é novo, então é super importante qualquer tipo de feedback. E é isso aí. Valeu, até a próxima.